No vídeo de hoje, pessoal, a gente está aqui com a televisão NanoCell mais barata que a LG está lançando nesse ano de 2022. Essa daqui é a televisão Nano 7.5 da LG. A gente pode ver, inclusive, que a LG aproveitou que a gente está no período da Copa do Mundo para colocar a ilustração aqui de uma partida de futebol, já para aproveitar que muitas pessoas possivelmente vão procurar uma televisão esse ano, justamente aí por conta da Copa do Mundo, né, para ver partidas de futebol. Mas enfim, pessoal, de qualquer forma, nesse vídeo aqui a gente vai abrir a caixa, ver o que tem aqui dentro e logo na sequência já partir para as primeiras impressões. E se vocês estão assistindo o vídeo, coloque aqui embaixo no campo de comentários qual outra televisão da LG que vocês querem que a gente compre esse ano para estar fazendo a comparação com essa televisão aqui. Lembrando que esse daqui é um modelo de entrada, o modelo mais barato NanoCell. Entretanto, a LG tem uma NanoCell acima, que é a Nano 80, e eles também lançaram um modelo inferior, que se chama ali o Q8050. Então coloque aqui embaixo no campo de comentários se vocês preferem que a gente compare essa televisão aqui com a televisão um degrau acima da LG ou a TV um degrau abaixo, ou também pode colocar aí marcas de outras televisões, outros modelos, enfim, é só comentar aqui embaixo que a gente vai estar de olho aí nos comentários de vocês. Mas enfim, sem enrolar, vamos abrir a caixa e já partir para as primeiras impressões. Então, pessoal, já estamos com a televisão ligada aqui atrás de mim e a gente já vai começar direto falando sobre a qualidade de imagem dessa televisão. Mas antes, lembrando que esse aqui é o vídeo de primeiras impressões com a televisão aqui da LG. De qualquer forma, a gente já vai trazer bastante detalhes já nesse vídeo aqui. E lembrando, pessoal, que em breve no canal a gente também vai fazer análise completa dessa televisão ou então comparativos lado a lado, comparando essa televisão com TVs concorrentes de outras marcas. Então, para não perder esses vídeos, é só ficar ligado no canal e caso você seja novo, não esqueça de estar se inscrevendo para estar apoiando a gente e também para não perder esses próximos vídeos. E também vale a pena lembrar que se você for novo aqui no canal e está procurando uma televisão para comprar e quer comprar uma televisão com de fato ali uma boa oferta, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição desse vídeo vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisão. Então sempre que aparece de fato uma televisão com um bom desconto em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar no grupo, o link vai estar aqui embaixo, então esperamos vocês lá. Mas enfim, pessoal, vamos começar aqui a falar sobre a qualidade de imagem dessa televisão. E uma das coisas que eu mais estava curioso para ver nessa televisão era em relação ao nível de preto dela, para ver se seria bom, se não seria bom, porque no caso do ano passado a gente testou a televisão Nano 85 da LG e no ano passado, sinceramente, eu tinha ficado meio decepcionado em relação
relação a isso. Então, por conta disso, por conta desse histórico, uma das coisas que eu mais estava curioso para ver era o nível de preto dessa televisão da LG. E sobre o nível de preto da televisão, eu posso dizer que sim, pessoal, a LG mandou bem nesse sentido aqui na televisão Nano 75, a televisão tem sim um bom nível de preto, não é nada assim de super, ultra incrível, até porque a televisão aqui atrás não tem nenhum tipo de recurso de escurecimento local para controlar a iluminação com mais precisão, mas ainda assim ela faz um bom trabalho nesse sentido. E uma outra coisa legal sobre o nível de preto ainda é que o nosso modelo tem uma uniformidade de preto muitíssimo boa. O que isso significa? Significa que a gente não tem aqui aqueles problemas chatos de vazamento de luz, então nesse sentido é um ponto bem positivo para essa televisão. Entretanto, vale pontuar aqui duas coisas sobre o nível de preto. A primeira coisa é que essa questão que eu falei ali de uniformidade de preto, vazamento de luz, é algo que pode variar de unidade para unidade. E a segunda coisa que é bom pontuar aqui nesse vídeo é que o nosso modelo é um modelo de 50 polegadas que possui um painel VA que é justamente conhecido ali por ter um bom nível de preto, então já era provável que tivesse um bom nível de preto e de fato a televisão consegue entregar um bom desempenho nesse quesito. E ainda sobre essa questão dos painéis, vale a pena pontuar que os modelos maiores, ou seja, os modelos de 55 e 86 polegadas, têm um painel do tipo IPS, pelo menos foi essa a informação que a LG deu pra gente quando a gente perguntou para eles, e vale a pena lembrar que o painel IPS, que vai estar ali disponível nos tamanhos maiores que 50 polegadas, é um tipo de painel que tende a ter ali um nível de preto pior, entretanto ganha ali no ângulo de visão. Mas voltando aqui agora para o nosso modelo de 50 polegadas, como eu falei em relação à qualidade de imagem, no nível de preto e na uniformidade de preto, o nosso modelo manda bem, então eu gostei nesse sentido. E em relação às outras coisas que envolvem ali a qualidade de imagem, como o contraste da televisão e também ali as cores da TV, nesses outros detalhes a gente vai trazer mais detalhes em outros vídeos, como por exemplo o vídeo de comparação ou vídeo análise. Afinal de contas, como a gente acabou de ligar a televisão, eu prefiro testar mais antes de falar sobre esses outros pontos. Mas ainda em relação à qualidade da imagem, já tem algo que eu acho que já dá para pontuar nesse vídeo, que é o seguinte: essa televisão ela tem suporte para HDR10, entretanto ela não tem suporte para Dolby Vision e nem para HDR10+. Mas o que isso significa? Basicamente isso significa que a televisão Nano 75 aqui atrás tem um HDR mais básico se comparado a uma televisão que tivesse Dolby Vision ou HDR10+. Ou seja, especialmente ali quando você estiver vendo um filme, uma série mais recente, possivelmente as cores da televisão talvez não se destaquem tanto assim se comparado a alguma outra televisão de entrada que tenha ali o Dolby Vision ou HDR10+. De qualquer forma, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso lá nos vídeos comparativos dessa televisão com outras concorrentes. Em relação agora à qualidade do som da televisão, esse é um ponto que pelo menos nas primeiras impressões foi bem positivo aqui para a televisão. Inclusive eu até arrisco dizer que entre as televisões de entrada aqui da mesma categoria, possivelmente a televisão NanoCell 75 aqui atrás tem um som que consegue se destacar em relação a outros modelos que a gente testou. Não sei dizer se é o melhor ali da categoria de entrada, mas pelo menos a sensação inicial que deu é que é um bom som, tem ali uma boa altura no volume e também tem uma boa qualidade de som. Então, pelo menos nessa parte do som, eu gostei pessoalmente. O próximo ponto que eu vou falar aqui sobre a televisão é interessante, mas antes de falar, lembrando, pessoal, que essa televisão aqui a gente comprou com dinheiro aqui do canal para trazer justamente esse tipo de vídeo, análise, comparações com outros modelos. Então, o apoio de vocês é extremamente importante, pessoal, dando gostei nesse vídeo. Então, se você está gostando do conteúdo e ainda não deu um gostei aqui embaixo, a gente conta muitíssimo com o apoio de vocês, sério, é muito importante. E se vocês também puderem deixar um comentário, se inscrever no canal se você é novo por aqui, a gente agradece muito o apoio de todos vocês. Como a gente viu lá no começo do vídeo, pessoal, a LG está aproveitando que a gente está no ano da Copa do Mundo de futebol para usar essa questão ali no marketing da televisão. Afinal de contas, possivelmente muitas pessoas desse ano vão comprar uma televisão para estar assistindo ali jogos de futebol. Provavelmente vai ter aquelas propagandas lá de assista em 4K e coisa do tipo, e pelo menos ali na caixa a LG colocou a propaganda tentando ali meio que recomendar essa televisão para ver partidas de futebol. E quando a gente fala de assistir partidas de futebol numa televisão, geralmente tem algumas coisas ali que são interessantes da gente dar uma olhada. Eu vou citar rapidamente sobre 3 coisas aqui, tá? Uma das coisas que geralmente é importante quando se fala em jogos de futebol é o ângulo de visão da televisão. Outro detalhe é a uniformidade da cor, que também é um aspecto relevante, especialmente em partidas de futebol, porque a uniformidade da cor vai garantir para a gente uma imagem mais limpa na tela, especialmente quando a gente tem uma mesma
mesma cor distribuída quase pela tela inteira, como por exemplo é um jogo de futebol, né, que a gente tem o gramado que é verde distribuído por quase a tela inteira. E além desses dois pontos também tem um brilho que geralmente é importante caso você vá assistir em um local mais iluminado. E nessas três características que eu acabei de mencionar, que geralmente são mais importantes para assistir jogos de futebol, eu diria, pelo menos pela nossa impressão inicial com a televisão, que ela fica ali na média de outras televisões, ou seja, ela acaba não se destacando nesses pontos que seriam relevantes ali para estar assistindo uma partida de futebol numa qualidade, digamos assim, um pouco acima da média. Além disso, eu até arrisco dizer que em alguns detalhes talvez ela até fique um pouco abaixo da média. Por exemplo, o ângulo de visão dessa televisão acaba não sendo tão bom assim, especialmente durante partidas de futebol. A gente está passando aí uma imagem para vocês darem uma olhadinha e vocês conseguem ver que quando a gente se desloca ali mais para a lateral, a cor do gramado já vai ficando meio desbotada e quando a gente volta para o centro, daí sim a imagem fica bem melhor. Entretanto, pessoal, mais uma vez eu acho que é importante destacar de novo que esse daqui é um modelo de 50 polegadas. Se vocês forem pegar, por exemplo, o modelo de 55 polegadas, que vai ter um painel IPS, esse modelo de 55 polegadas com certeza vai te entregar ali um ângulo de visão melhor que o nosso modelo de 50 polegadas. E de qualquer forma, se vocês quiserem, pessoal, a gente pode fazer um vídeo mais completo só falando dessa televisão e das outras características, se de fato é ou não é uma televisão boa aí para estar assistindo jogos de futebol, como por exemplo a Copa do Mundo. Então, se vocês quiserem, é só colocar aqui embaixo no comentário que a gente pode trazer uma análise mais detalhada ainda sobre esse aspecto. Falando agora sobre a questão ali de jogos de videogame, para o pessoal que está procurando uma televisão para jogar, em relação ao modelo Nano 75 aqui atrás, levando em consideração que ela é um modelo mais de entrada, ela acaba não entregando aqueles recursos que geralmente a maioria dos jogadores estão procurando numa televisão para jogar. Por exemplo, a televisão não tem uma taxa de atualização de 120 Hz, é uma taxa de atualização de 60, a televisão não tem ali HDMI 2.1 e a televisão também não tem VRR, que são características que geralmente o pessoal está procurando quando procura uma televisão atualmente para jogos de videogame. De qualquer forma, pessoal, a gente também vai trazer mais detalhes aí para os jogadores de videogame nos vídeos futuros, seja no vídeo análise ou então comparação com as outras televisões. Sobre o sistema operacional da televisão, ela utiliza o sistema WebOS, que é um sistema ali que a LG já costuma utilizar há bastante tempo nas suas televisões e funciona bem de forma fluida. Então aqui com certeza é um ponto positivo, pelo menos nos nossos testes iniciais, a televisão vem nos respondendo super bem. Em termos de aplicativo, ela também tem a maioria dos principais aplicativos. Uma outra coisa legal que o pessoal gosta nessas televisões é que tem esse controle remoto, que se a gente balança um pouco, ó, tem esse ponteiro que a gente consegue utilizar o controle de movimento para estar mexendo no menu da televisão, mas se vocês preferem, vocês também podem controlar aqui pelas setas. Então, em relação ao sistema operacional, sim, esse é um ponto positivo para a televisão, pelo menos nos testes que a gente fez até o momento, vem mandando super bem. Em relação às conectividades dessa televisão, elas estão aparecendo aí na tela para vocês darem uma olhadinha e vale a pena lembrar que a televisão tem suporte para Wi-Fi Dual Band, tem suporte para Bluetooth e também para HDMI e ARC. E antes da gente partir aqui para o resumo final do que eu achei das primeiras impressões, tanto com os lados positivos e negativos, lembrando mais uma vez, pessoal, se vocês estão procurando uma televisão e querem economizar dinheiro, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, é de graça para entrar e sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês. Eu também acho que vale a pena pontuar que a televisão Nano 75 da LG, no ano passado, também tinha uma TV chamada Nano 75 que a LG lançou. Então eles lançaram uma NanoCell 75 no passado e nesse ano eles lançaram uma NanoCell 75 novamente. Então na hora que você for comprar uma televisão, dá uma olhada ali no título se está escrito NanoCell 75 2022. Provavelmente, se for o modelo atualizado, provavelmente vai estar escrito ali 2022 no título. Então acho que é interessante ficar ligado nisso para não comprar um modelo antigo achando que está comprando um modelo novo, por exemplo. De qualquer forma, já fica aqui a crítica para a LG, sabe? Esse negócio de ficar lançando televisões com o mesmo nome em anos diferentes, eu não curto tanto assim, porque eu acho meio confuso e o consumidor às vezes pode comprar uma televisão mais antiga achando que está comprando a televisão nova. Mas enfim, é só ficar
ligado lá no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, se vocês quiserem comprar uma televisão, que lá a gente vai colocar o nome da televisão e sempre com uma boa oferta se tiver alguma disponível. Então, de forma geral, em relação às nossas primeiras impressões com essa televisão, os pontos mais positivos que se destacaram foram ali a qualidade do som, que eu gostei ali entre as televisões de entrada, me pareceu ter um som até um pouco melhor que a média de outras televisões, então esse é um ponto positivo nas nossas primeiras impressões. Também sobre o nível de preto e a uniformidade do preço da televisão, também é um outro ponto positivo. E o terceiro ponto positivo que se destaca é o sistema operacional, porque a gente sabe como é que é, né, pessoal? Quando a gente compra uma televisão que é mais de entrada, às vezes a gente acaba pegando ali talvez um sistema operacional que seja um pouco mais lento, mas pelo menos nas nossas primeiras impressões aqui com a televisão da LG, o sistema operacional vem respondendo a gente super bem. Então esses foram os pontos mais positivos que se destacaram aqui durante as nossas primeiras impressões. Em relação às outras características, a televisão aqui atrás, ela me pareceu ficar mais ou menos ali na média de outras televisões, e em relação a algumas coisas em específico, como por exemplo ali o ângulo de visão, talvez ela até fique um pouco abaixo se comparado a outras televisões da mesma categoria. Então, se você, por exemplo, for comprar essa televisão aqui, o mais recomendado e o ideal é que vocês fiquem bem de frente para a televisão para ter a máxima qualidade, porque senão, como a gente mostrou ali, quando a gente vê de um ângulo mais lateral, as cores já perdem bastante ali da qualidade delas, mas de qualquer forma vocês também têm a opção de comprar os modelos maiores, caso isso seja um problema, porque no caso do modelo de 55 polegadas vai ter ali um painel IPS que vai com certeza entregar um ângulo de visão melhor. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo, gostaram, não gostaram? Vocês têm essa televisão? Se tiverem essa televisão ou tiverem alguma experiência com outra televisão NanoCell da LG, coloca o depoimento de vocês aqui embaixo no campo de comentários também para estar complementando esse vídeo, também para estar ajudando outros usuários. E lembrando mais uma vez, pessoal, o apoio de vocês dando gostei nesse vídeo é super importante, deixando um comentário também ajuda bastante no engajamento do vídeo. E se vocês são novos no canal, não esqueçam aí de estar se inscrevendo e também entrando lá no nosso grupo do Telegram, do WhatsApp. Sempre que aparecer de fato uma boa oferta de uma TV, a gente sempre vai avisar para vocês. Então, de forma geral é isso, esperamos que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima!